Cruzeiro demitiu o técnico Tite e sonha em contratar Felipe Luiz. Meus amigos, o Tite não aguentou, balançou até que caiu no cargo do Cruzeiro. Vou falar também sobre a Libertadores Sub-20. O Flamengo já tem confronto definido aí para a semifinal da Libertadores Sub-20. Vou falar também do preparamento, jogadores treinando aí para o jogo de quinta-feira contra o Remo. Para esse jogo, a nação vai lotar com certeza. Eu vou falar sobre as parciais de ingressos já comercializadas. Tudo isso nesse vídeo aqui agora. Mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir para você, torcedor rubro-negro, meu amigo, minha amiga, você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Você não paga nada para se inscrever, você não preenche nada. Se inscreve, deixa o like, aciona o sino das notificações, não são todas. Comente, o comentário de vocês é muito importante. E vamos que vamos para as notícias do Mengão nesta manhã de segunda-feira. Vamos começar as notícias aí, meus amigos, já falando sobre a Libertadores Sub-20, os confrontos aí já definidos. O Flamengo enfrentará o Olímpia do Paraguai, mais uma vez o Olímpia cruzando o caminho do Flamengo, dessa vez é no Sub-20, então o Flamengo enfrentará o Olímpia. Pelo outro lado da chave, o Palmeiras enfrentará o Santiago Wanderers de Montevidéu. Então, o Flamengo tenta aí o seu tricampeonato sub-20. Se o Flamengo ganhar do Olímpia, vai até a final. Aí vai esperar o confronto de Wanderers e o Palmeiras. Então podemos ter mais uma final entre Flamengo e Palmeiras aí pela Libertadores Sub-20. O Flamengo busca o tri da Libertadores Sub-20 e o tri mundial aí. É o planejamento do time Sub-20 do Flamengo, que fez uma fase de grupo muito sólida, né? Marcou 8 gols, sofreu apenas 2. Foram 7 pontos conquistados aí e a primeira colocação do grupo garantida. Então tá assim os confrontos definidos da Libertadores Sub-20. Bem, vamos falar agora sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que se encerrou na noite de ontem com 2 jogos, né? O São Paulo ganhou do Red Bull Bragantino e é mais líder do que nunca. E o destaque é para o Cruzeiro, que empatou com o Vasco da Gama, o Vasco com um jogador a menos. E o Cruzeiro empatou com o Vasco aí, meus amigos. E depois disso tudo aí, o técnico Tite não aguentou. O Cruzeiro anunciou na madrugada a demissão do técnico Tite, que teve aí dias conturbados aí no time do Cruzeiro, mesmo com a conquista do Mineiro. O técnico, depois da derrota para o Flamengo e o empate para o Vasco, o técnico caiu, né? E o Cruzeiro, ele de imediato já procura aí contatos aí com o técnico Felipe Luiz. Segundo informação do GE. Globo, o Cruzeiro quer Felipe Luiz aí após a saída de Tite para o comando do time mineiro. A Raposa já tem um novo alvo, atual campeão da Libertadores do Brasileiro, o técnico Felipe Luiz. Só tem um detalhe, tá, gente? O Felipe Luiz, ele garantiu que não treinará ninguém aqui no Brasil. Vai se preparar, vai estudar para remar rumo à Europa, né? Espero um convite aí, possivelmente do Atlético de Madrid, para treinar o time espanhol lá na Espanha, né, meus amigos? Agora eu quero saber de vocês aí, a opinião de vocês. Tite, demitido, Felipe Luiz no Cruzeiro. Felipe Luiz vai dar certo no Cruzeiro? Se caso ele for, deixa aí embaixo nos comentários. E o Cruzeiro que busca aí um técnico com um novo perfil, né? E Felipe Luiz, ele é esse técnico aí, né? Recentemente é visto aí pelo Pedrinho BH como o nome ideal, tá? E o carinho e o respeito que Felipe Luiz também tem por Bruno Spindel, que é ex-dirigente do Flamengo, né? Que hoje ele é dirigente do Cruzeiro. Então, isso pode facilitar a negociação e o treinador que sempre prezou aí pela ética, agora pode ouvir a proposta sem o peso de negociar enquanto um colega ocupava aí a sua vaga, né? Ou seja, Felipe Luiz ele não queria negociar, né, com o Cruzeiro porque o Tite estava lá. Mas pode ser agora que tudo mude e o treinador aceite aí treinar o futebol brasileiro, tá, meus amigos? Bem, vamos falar agora sobre convocação para a seleção brasileira, porque hoje é dia de convocação para a seleção, né? E a nação está de olho aí na CBF, né? Nessa tarde de segunda-feira aí, o técnico Carlo Ancelotti ele vai anunciar aí os jogadores que vão comparecer nos amistosos contra França e Croácia, e o Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, está aí
na alça de mira do Carlo Ancelotti. Depois do jogo de sábado, em que o defensor fez um jogaço aí, o técnico Ancelotti estava lá no Newton Santos, naquele jogo, e viu o Léo Pereira fazer uma das suas atuações de gala aí, tá? O zagueiro aí, ele pode ser chamado, convocado, porque o Alexandro, lateral do Lille, está lesionado e o Lucas Beraldo, do PSG, não está jogando. Então a chance do Felipe, do Léo Pereira, ele ser convocado para a seleção brasileira é grande, muito grande. Agora vamos falar sobre um pedido atendido a isso, porque o técnico Leonardo Jardim, ele foi direto na conversa com a diretoria e o grupo atual tem qualidade, mas falta quantidade aí para aguentar as três competições, tá, de elite. Com apenas 21 jogadores disponíveis para o último clássico, Jardim teme que o desgaste físico comprometa aí a performance na Libertadores que se aproxima aí. E o nome do Claudinho, né? O nome do Claudinho, ele acabou pintando aí para ser o primeiro reforço da temporada no meio do ano, tá? O Claudinho que tenta aí se desligar do Al-Sadd, como vocês sabem, o Claudinho abandonou, né, o Oriente Médio lá, saiu com a família, né? E ele tenta sair do Al-Sadd, se desligar da equipe por questões pessoais, tá? Ele é visto aí como o reforço dos sonhos aí para encorpar aí o meio-campo do Flamengo aí do técnico Leonardo Jardim. Lembrando, gente, que o Claudinho no Flamengo não é a primeira vez que o nome do Claudinho vem sendo ligado no Flamengo, porque das outras vezes ele era jogador do Zenit. Só que agora a chance do Flamengo contratar o Claudinho ela é muito grande, é enorme, porque o jogador quer sair do Catar, o jogador quer se desligar, ele vai se desligar do Al-Sadd de qualquer maneira, né? Já saiu de lá, ele tenta agora se desvincular. Porém, do outro lado, o time do Al-Sadd, ele pretende, conta com que o jogador se reapresente aí para seguir o seu contrato. Então, isso pode facilitar caso ele queira vir para o Brasil, caso ele queira jogar no Flamengo. As outras vezes que o Flamengo tentou, o Flamengo esbarrou aí nas condições do Zenit, mas agora o Claudinho fica no livre do mercado, o Flamengo já pode até assinar um contrato com ele agora para o meio do ano, né, meus amigos? Lembrando que o Palmeiras também está de olho aí, analisando muito bem aí essa situação também do Claudinho, tá, gente? Vamos falar agora de parciais de ingressos aí, mas antes eu quero saber de você, torcedor. Você aceitava o Claudinho no Flamengo? Deixa embaixo nos comentários. Elenco reapresentou aí, né, na manhã da segunda-feira, lógico, no domingo já treinou, o Flamengo treinou no domingo, segunda-feira tem treino, e quinta-feira o Flamengo enfrenta o Remo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, sexta, não, a sétima, né? E até agora, meus amigos, por incrível que pareça, faltam 4 dias para o jogo e mais de 30 mil ingressos, 35 mil ingressos já foram emitidos aí para o duelo entre Flamengo e Remo nesta quinta-feira, dia 20, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa da diretoria rubro-negra é de mais de 65 mil presentes aí no Maracanã. Essa notícia foi trazida aí pelo Venner Casagrande na tarde de ontem, né? Até ontem, 35 milhões de ingressos já tenham sido comercializados, tá, gente? Então, com certeza, expectativa de casa cheia aí para o duelo de logo mais aí da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre o Jorginho. O Jorginho agora é o novo capitão do Flamengo, né, gente? Isso porque o Arrascaeta não entrou em campo. O Bruno Henrique está lesionado, aliás, o Bruno Henrique só volta depois da data FIFA, no jogo contra o Red Bull Bragantino, e o Jorginho foi nas redes sociais aí falar da honra que ele teve em ser capitão do Flamengo. Abre aspas para o Jorginho, uma honra enorme vestir essa camisa e pela primeira vez usar a braçadeira de capitão. Mais 3 pontos na conta, vamos junto nação. É o Jorginho aí, que é capitão agora do Flamengo. O Jorginho tem esse estilo, tá, gente? Um jogador muito qualificado aí, um jogador que dentro de campo ele conversa com os jogadores ali, ele passa todos os tipos de instruções ali para os jogadores, então seria uma boa aí o Jorginho
ser o capitão, mas lógico ele não vai querer, porque o Arrascaeta é o capitão, né? O Bruno Henrique é o segundo. Pode ser que ele seja o terceiro capitão aí, né? Vamos esperar para ver. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, não se esquece, se inscreve, deixa o like, aciona o sininho das notificações, dá aquela moral pra gente aí. Saudações rubro-negras, uma boa segunda para todos.